Bom dia ou boa tarde, não sei, depende do horário que você está assistindo esse vídeo. A aula não presencial é boa por isso, né? Você pode assistir no melhor momento para você. Bom, e dando continuidade aos nossos conteúdos, não tem como, gente. A matéria tem que andar, nós temos que dar sequência. E a matéria da sequência aí no livro de vocês, na página 37, propriamente dita, na página 37, você tem intertexto e interdiscurso. Já começando, intertexto é quando um texto cita o outro. Se você tem um texto que cita o outro, então nós teremos um intertexto. Já o interdiscurso é quando eu tenho duas vozes no texto. Fácil de entender, por exemplo, nós temos outros conceitos para facilitar isso. Por exemplo, nós temos a paráfrase, que é quando só tem uma voz na paráfrase. Na paráfrase só tem uma voz. Você, por exemplo, sei lá, o professor de história pede para você estudar um capítulo e aí você tem que falar do capítulo desse livro aqui na frente. Você vem aqui na sala de aula falar sobre esse capítulo. Você vai estudar ele em casa. Quando chega aqui, você fala aquelas ideias com suas palavras. Quer dizer, só tem uma voz ali, só a voz do autor. Você usou a sua simplesmente para dizer aquelas ideias. Agora, então, nesse caso, só temos intertexto. Nós temos uma paráfrase que leva a um intertexto. Alguém que citou o texto de alguém. Qualquer citação é um intertexto. Só que, às vezes, além do intertexto, nós podemos ter também um interdiscurso. Quer dizer, você tem duas vozes ali. Por exemplo, se eu pego o texto de alguém e eu começo a criticar esse texto, como nesse exemplo aqui, ó, aí nós teremos um interdiscurso, quer dizer, houve também uma crítica. Por exemplo, vai haver interdiscurso numa paródia. Paródia, né, que é aqui quando você conserva algum pouco da estrutura do texto anterior e você acrescenta algumas coisas, você distorce, você deturpa, você critica aquele texto, nós temos uma paródia. E em toda paródia nós vamos ter interdiscurso, porque tem a voz do autor e tem a sua também, que está criticando ou distorcendo, fazendo alguma adaptação nas ideias do autor anterior. Então, paródia igual a interdiscurso. Já a paráfrase é igual a intertexto apenas. E no interdiscurso, todo interdiscurso, ele tem intertexto, porque tem a voz do autor ali, e tem mais alguma coisa que é o interdiscurso. Bom, e agora a grande pergunta, o que é um discurso? Discurso é qualquer interação comunicativa capaz de gerar sentido. Gerou sentido, é inter não, agora é discurso. O que é um discurso? Toda ação comunicativa, toda atividade comunicativa que é capaz de gerar sentido. Gerou sentido, por exemplo, se vier uma questão qualquer no exercício ou numa prova perguntando se tal texto é discurso, basicamente você vai analisar se aquilo está gerando sentido. Se é uma interação comunicativa entre um locutor e um locutário, quer dizer, entre interlocutores, e aquilo está gerando sentido, automaticamente aquilo é um discurso. Agora, texto para nós aqui também não é só com palavras, nós vamos seguir aquele modelo texto verbal, texto não verbal. Texto verbal tem que ter pelo menos uma palavra. O texto não verbal pode ter imagem, figura, pode ter desenhos e tudo mais. Bom, basicamente é isso. Aí, claro, tem a nossa atividadezinha. Eu vou passar daqui um pouquinho, vou mostrar aqui qual é a atividade. Mas basicamente é isso. Aí qualquer dúvida, lembra, mandar pra gente no grupo do WhatsApp, interagir mais, participar. E fica todo mundo tranquilo, estuda bastante, porque tem que aproveitar esse tempinho para isso, né? Até mais, obrigado.